Oi, gente, meu nome é Christian Dunker, eu sou psicanalista, professor do Instituto de Psicologia da USP e eu tenho um canal no YouTube, o Christian Dunker, onde eu respondo perguntas sobre psicanálise, sobre filosofia, sobre psicopatologia, cinema, política. Então, convido vocês a se inscrever no meu canal e a assistir o conteúdo dele aqui no 247, o querido 247, que está nesse projeto tão importante de compartilhamento de saber e de abertura de mundos. Obrigado. Bem-vindos ao nosso Desejo em Cena de hoje com o Coringa, The Joker, direção de Todd Phillips, em cartaz, retratando a virada, uma descontinuidade nos filmes de super-heróis. Iniciado em 2010 com o Homem de Ferro, a gente assistiu um ciclo em que a ação prevaleceu sobre a definição dos personagens. Os personagens eram construídos basicamente a partir de propriedades, de armas, de habilidades que eles adquiriam, e uma vez possuindo aquelas habilidades, essas se encontravam em choques, em alianças, em reformulações. Bom, tem uma regra básica da narrativa que é ou você privilegia a ação ou você privilegia a verticalidade do personagem. É o que a gente tem em The Joker. É um estudo sobre, afinal, como se constituiu esse personagem decisivo na trama de Batman, que é o Coringa. E aqui a gente tem uma coisa muito interessante que foi acompanhando esses tempos, né? Que é uma certa virada no que a gente poderia chamar assim de personagens definidos pelas suas neuropatias, né? Alzheimer, Huntington, para alguns autismo, todas a onda literária, né? Como diz lá o Marco Rothko, que passou a construir personagens a partir de condições cerebrais. E de fato o Coringa ele é apresentado pra gente como alguém que tem um conjunto de signos, né, de sintomas, que é um riso fora de contexto, intenso, alternado com um choro, né, uma labilidade de humor, problemas de deglutição, de fala, né? E que a gente conhece como parte da semiologia de um quadro chamado síndrome pseudobulbar, ou pseudobulbar, que é uma afecção cerebral ligada a um sintoma secundário de condições como um acidente cerebral, como uma distrofia cerebral, né? E que estaria então determinando esse personagem. Mas, olha que interessante, né? Quem é o Joker? Né? O Joker é um tipo de palhaço, né? A gente que publicou aí esse texto, Tebas e eu, né, sobre o palhaço psicanalista, o palhaço é essa figura marginal que é ao mesmo tempo alguém que é capaz de falar sobre o poder e falar sobre o mundo porque está fora do mundo. É alguém que tem uma atitude relativamente crítica ao mundo tal como ele está aí organizado. Então The Joker não é a história de alguém que tem uma condição médica, isso explica tudo. É a história de alguém às voltas com fracassos contínuos em ser reconhecido, em amar e ser amado, e em reconstruir a sua história, descobrir de onde veio, quem é seu pai, onde está sua mãe, o que é o seu lugar no mundo. Então ele tem uma série de choques e desencontros e de errâncias que vão confluindo para esse momento, vamos dizer assim, de virada. A única grande virada que tem no filme, né? E que é o momento em que essa condição, menos do que ser aparelhada pela prática dele ser um palhaço profissional, um palhaço ruim, aliás, né? É o momento em que aquelas expectativas que ele tinha são revertidas num outro modo de relação com o outro. Esse momento é muito interessante porque ele é marcado pela aparição de certos efeitos alucinatórios, né? Ele acha que está acontecendo coisas, encontros, tem uma mulher no prédio dele, mas que isso não está acontecendo, a gente percebe depois, né? Então é um filme que trabalha muito com uma estética, né, que a gente vai encontrar no Brian Azzarello, o Coringa, né, a arte de Leo
Bermejo, né? E que é uma estética underground, né? Uma estética que mostra assim uma espécie de Nova York nos anos 70, né? Uma Nova York do Andy Warhol, uma Nova York do Cassavetes, do Sam Peckinpah, ou seja, uma Nova York que se pensa em estado de degradação moral, institucional, política, né? Um momento raro na história dos Estados Unidos, e me parece que o filme é atual porque ele tenta clicar esse momento para pensar a degradação que se está vivendo nesse momento aí no mundo. A escolha do Joaquin Phoenix me parece sensacional para retratar esse processo, não só como um processo em que alguém é afetado, tem perdas e daí devolve vingativamente para o mundo. É alguém que entra numa espiral de introspecção, numa espiral de indeterminação sobre si, de investigação sobre si, de hermenêutica sobre si, né? De tentativa de se entender no mundo. Isso se repete no filme em duas chaves. Uma chave em que ele diz: eu não existo, né? Eu não pertenço a isso, eu para existir eu tenho que estar em outro mundo. E uma segunda chave, onde o filme é também um retrato do nosso descaso e pouca preocupação com a saúde mental, né? Ele encontra uma assistente social, alguém que cuida do caso dele, ele que toma 7 remédios, e ela burocraticamente refaz as mesmas perguntas, aquele encontro vazio, falta palavra, falta acolhimento, e ele diz para ela, né? Você não me escuta, ninguém me escuta. Ou seja, dá para entender a aparição do Coringa como um gesto, como um ato de resposta a essa ausência completa de escuta, a essa ausência completa de lugar, essa ausência completa de vinculação com o outro. Isso faz então desse trabalho um estudo de personagem que não fala de alguém que está fora de esquadro, mas que fala de todos nós, que fala da nossa época, que fala da universalidade da condição de exceção na qual todos estamos incluídos. No fundo, então, todos somos assim vítimas da síndrome pseudo-bulbar, mas, ao mesmo tempo, somos todos vítimas da pobreza, da violência, do descaso, somos todos vítimas, e que esta posição de sem saída, mais do que resolvida por uma reversão da vítima em vilão, né, ela mostra um Coringa que é um vilão muito diferente, né? Ele não é um vilão vingativo. Ele não é um vilão que tem uma missão, ele não é um vilão que ele precisa ajustar as contas com o Batman, fazer justiça ao seu próprio modo, no seu próprio conceito de justiça, né? Ele é um vilão que na categoria lá, na teoria do Myers-Briggs, ele estaria do lado do vilão que representa a força catastrófica da natureza, né? Ele é errático. Ele não consegue, então, agir dentro de uma lógica ou de uma gramática que leva ele a algum fim. Então ele encarna esse poder de indeterminação capaz de não só promover e manter a conversa sobre a violência e a desigualdade, mas de criar assim uma nova maneira de estar no mundo. E essa nova maneira de estar no mundo é escutada, pode ser escutada, mais ou menos como a Greta, né? Aquela ativista do ambientalismo que tem uma condição Asperger, autista, mas que permite a ela falar de uma certa maneira que supera a nossa racionalidade instrumental. É isso que a gente vê também no Manicômio do Coringa, né? O famoso e que aparece nesse filme, né? O Asilo Arkham, né? O Asilo Arkham, onde está assim a sua origem, né? Aquele hospital psiquiátrico onde a gente coloca a nossa loucura, que está lá longe, que ele vai buscar a sua história ali, né? Bom, não é só dele que ele está falando, é de todos nós, né? Da loucura que nos constituiu, do silêncio das coisas não ditas que nos constituíram, da nossa sombra, daquilo que a gente não quer saber em nós mesmos, né? Então o filme trabalha nesse polo, né, de um lado,
muito uma investigação sobre a neurose e o sofrimento desse personagem. E no outro polo a gente tem toda uma crítica sobre o espaço público, uma crítica que, por exemplo, retoma, né, de O Manicômio do Coringa, essa cena clássica em que ele invade ou é chamado para um programa de televisão, nesse caso tendo Robert De Niro do outro lado, e atira contra o protagonista, né? Aquele que é o gerente da cena pública e que diz: você existe, você não. Você está aqui para ser ridicularizado e você está aqui para ser insensato, né? O Coringa começa a sua epopeia como um grito de, assim, tá tudo errado. E aí é uma coisa muito interessante, porque ele faz isso dentro da sua loucura, vamos chamar assim, mas a sua loucura contém um grão de verdade, né? A partir daquele gesto de defesa, um gesto quase que impensado, né? Começam a haver outros Coringas. E aqui a analogia com a Primavera Árabe, com o Anonymous, com os movimentos de Occupy, ela é óbvia, né? De você usar uma máscara, mas não para se esconder, como fazem frequentemente na internet, né? Para se esconder e falar mal do outro, sem ter que pagar a conta, você tem que dizer: olha, o meu nome é esse. Não é esse o caso. É aquele que usa uma máscara para poder se indiferenciar e para poder se identificar com aqueles outros todos que estão sendo oprimidos por aquele sistema ou por aquele conjunto de forças. Então ele inicia um processo revolucionário, né? O filme termina em chamas, o filme leva a gente para a ideia de que há um movimento que poderia acontecer a partir daí. E ele, indiferente a esse movimento, ou seja, ele não estava movido pela finalidade de instituir um novo estado de coisas, ele não está movido para agrupar as pessoas em torno dele, um partido ou uma coisa assim. Ele simplesmente estava perseguindo o seu sofrimento até o fim. Então, para aqueles que dizem que o Édipo está morto, o Édipo está bem vivo nessa investigação que ele leva a cabo em torno do pai, o pai que morre, bom tema edipiano aí colocado. Para aqueles que dizem que o narcisismo já não funciona mais, a gente tem todo um conjunto de problemas na relação dele com a imagem, com o seu rosto, com o seu corpo, uma imagem, né, uma máscara que mimetiza aquilo que ele realmente é, né? Quer dizer, alguém que ri despropositadamente. Então ele constrói um personagem em cima de algo que é, por um outro lado, real, ou melhor dizendo, verdadeiro, né? Como o fingidor que finge tão completamente a dor que sente, que finge que a dor aquilo que devera sente, né? O Fernando Pessoa. Essa crise e, ao mesmo tempo, esse trabalho com o que é a imagem de cada um de nós, né? Porque essa imagem é, ao mesmo tempo, um ponto simbólico de reconhecimento para o outro e uma figura da mais poderosa alienação a qual a gente pode se consagrar, né? E também a gente encontra ali, nesse filme do Coringa, a repetição traumática, né? Os maus encontros, as decepções, aquilo tudo que fica no âmbito do impronunciável, do irrepresentável, e que torna esse filme um filme assim desagradável, né? Um filme para aqueles que estão esperando diversão, né? Como em geral a gente espera dos filmes de ação. Sinto muito, mas vão encontrar decepção. Para aqueles que estão esperando assim movimento e ação, existe um pouco, mas a ação mais importante desse filme é a ação que a gente não vê, a ação interna, a ação de elaboração desse sujeito às voltas, então, com uma patologia cerebral e com o que antigamente se chamava uma doença espelho, né? Que não são só as reações dessa pessoa à sua condição cerebral, mas são transformações que vão ocorrendo, que vão ganhando vida própria, que dizem respeito ao que ele faz com o que fizeram dele. Daí a trilha sonora sensacional, Frank Sinatra, That's Life, né? Onde ele diz assim: eu fui poeta, eu fui peão, eu fui boneca, eu fui rei, mostrando, né, que a vida
ela vai alternando, ela vai esmigalhando, ela vai alternando os papéis com os quais a gente se identifica, mas ela é muito maior do que isso, né? É um filme excelente, é um filme para pensar, é um filme que tem um trabalho da dramaturgia e que fala, né, dessa relação entre o herói e o anti-herói de uma maneira nova, né? Quer dizer, não são o espelho um do outro, né? Como assim, se as doenças mentais fossem o espelho das doenças cerebrais, né? Não é nada disso, é justamente a ideia de que entre o Coringa e o Batman há um diálogo cruzado, feito de mal entendido, né? Feito de uma espécie assim de conversa errática entre um e o outro, que no fundo habitam seus universos particulares e que se sobrepõem contingencialmente de quando em quando. Então, gente, Coringa neles. Ficou péssimo, né? Mas valeu a tentativa. Quem quiser receber mais fragmentos do Coringa, do Trickster, do palhaço assassino, dessa loucura interna que habita cada um de nós e que nos dá o limite de nossa liberdade, clique aqui no Aqueronta Mover. Para aqueles que nos seguem no Instagram, basta seguir de novo clicando em Cris Dunker. Lá no Instagram vocês vão encontrar bastidores e bastidores dos bastidores e parênteses dos parênteses, onde vocês poderão se fartar com máscaras atrás de máscaras.